Eu separei o trecho de um jornalista do UOL, que é um dos grandes militantes do Lula e do PT, Josias. E por que eu achei muito relevante esse trecho? Ele fala sobre umas falas do Arthur Lira. Arthur Lira é um nome extremamente forte no centrão da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira muitas vezes não podia falar o que ele realmente pensava enquanto ele estava no cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, ele tinha que lidar com o STF, tinha que lidar com o Lula. Então ele não podia falar o que ele realmente pensava, né? Agora que ele não é mais presidente da Câmara dos Deputados, no seu primeiro dia fora do cargo, nos seus primeiros momentos, ele deu uma entrevista e ele falou exatamente o que ele pensa do governo, do Lula, do Bolsonaro. Isso deixou a imprensa revoltada. Esse carinha aqui, ó, esse coitado aqui, então, surtou que você não está entendendo. Fica revoltado com o que o Lira falou. E você vai entender por que ele está revoltado. Vamos lá. Como é que você entende aí esse recado do Arthur Lira, Josias? O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira. O Lula virou saco de pancada. Kassab bate nele, Marcos Pereira bate nele. Tá todo mundo batendo no Lula. Todo o centrão tá batendo no Lula. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara e concede 2 entrevistas. Numa, ele falou para o Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita. Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Você entende que é curioso? Lira, que foi quem indicou o Hugo Mota, tá? Já considera o Bolsonaro um concorrente do Lula em 2026. Esse é um detalhe interessante, que eu acho que as pessoas têm que entender. Lira, ele indicou o Hugo Mota, ele brigou para que o Hugo Mota fosse eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ele já considera Bolsonaro um concorrente do Lula. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. Então, o Arthur Lira, a qualquer momento para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. Tá entendendo o que eu tô te falando? E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um Titanic. Está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. De novo, Lira representando o centrão na Câmara dos Deputados. Ninguém embarca em um navio que vai naufragar. Então, o Arthur Lira, ele tá se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Ele diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato. Fraco, muito fraco, fraquíssimo. Ele fala, é muito interessante a frase do Arthur Lira, o governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. Queria aquele nocaute que o Palácio do Planalto levou no caso do Pix. E o Congresso, na visão do Arthur Lira, vitaminado pelas emendas, ele assumiu o protagonismo. Aí o Arthur Lira vai ao ponto, ele diz, quem decide para onde vai o dinheiro, decide o poder. Então nós temos agora o Supremo e a Polícia Federal vasculhando o porão das emendas. E o Arthur Lira, desde logo, ele já ergue a lança. Ele falou, tudo que o Brasil não precisa é uma crise institucional. É como se ele dissesse, alto lá, deixe as emendas em paz. Ele não convive bem com a ideia de investigação. E aí o Lira aconselha o Lula a fazer uma reforma ampla. Ele precisa reformar o Ministério do primeiro andar à cobertura, segundo ele. E ele está sendo tratado, inclusive nas 2 entrevistas, assim, ele foi tratado como se estivesse com um pé na pasta do Ministério da Agricultura, ali, com um pé na agricultura. Ele faz doce. Eu não falo sobre conjecturas, como quem diz, olha, estou aguardando o convite. Presta atenção, você acha mesmo que o Lira, detonando o Lula como ele acabou de detonar, um barco que ninguém naufragando, ninguém nem pula dentro desse barco, você acha mesmo que o Lira vai pegar um ministério nesse barco que está naufragando? Então, se você considera as declarações do Lira, se leva todas ao pé da letra, fica entendido que ele se sente à vontade para integrar, para se inserir na esplanada, sem se comprometer com o projeto do Lula. Ele quer virar ministro, mas não está interessado em atender a demanda do Lula de colocar o partido dele, o PP, que aliás é presidido por um ex-ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que trata o governo Lula como um desgoverno. Ele diz, olha, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Então o Arthur Lira se desvencilha do projeto eleitoral do Lula. Então, qualquer um pode acusar o Arthur Lira de muita coisa, mas de falta de sinceridade ele não pode ser acusado. Ele ainda nem subiu a bordo da esplanada e ele já está anunciando que vai desembarcar em 2026. E muitos podem dizer, isso é deslealdade. E o Lira já se antecipa. Ele faz uma cara, Fabiola, ele faz uma pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. É como se ele considerasse que o governo não merece uma palavra de defesa. Então, realmente, ele está fazendo pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Então, ele quer... Peraí, o navio se prepara para abandonar os ratos, ô idiota? São os ratos que se preparam para abandonar o navio. É o nível de jornalismo mesmo. Virar ministro, mas já põe já avisa que vai desembarcar. Então, realmente é. Agora, a despeito de tudo isso aqui, o que mostra o quadro, o ponto a que chegamos, o governo discute, de fato, a sério, a hipótese de transformar o Arthur Lira em ministro de Estado. Isso está sendo debatido a sério no Palácio do Planalto. Ministro. Porque eles estão desesperados ao ponto de tentar puxar um cara, estão convidando um cara que só bate neles.
Agora eu vou te dizer uma coisa, Lira não vai pegar ministério. Pelas falas dele dá para perceber que ele não vai pegar. Chama o cara de incompetente, ninguém fica no barco que está afundando, é uma catástrofe esse governo. Estudar agricultura. Era para saúde, aí achou-se que seria demais. Agora se discute a hipótese de acomodar o Arthur Lira no Ministério da Agricultura. Então, chegamos a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto. Agora, quem se espantou com as palavras ditas nos últimos dias pelo Gilberto Kassab, pelo Marcos Pereira, que é o presidente lá do Republicanos, agora com essas... É isso que eu estou falando, gente. Todas as lideranças, os grandes nomes do centro estão batendo no Lula e se afastando do cara. Esse é o momento que nós estávamos tentando construir. É o que nós mais estávamos esperando. É só com isso que a gente consegue derrubar esses gramas. Palavras aqui do Arthur Lira, fica claro mesmo que criou-se no Brasil um tipo muito curioso, inusitado de governismo. É o governismo oposicionista. O sujeito é governista, é entrar no governo, briga, rala para entrar no governo, para aumentar o seu acesso aos cofres, e ao mesmo tempo faz oposição. Bate no presidente, trata o Lula como um saco de pancadas. Então o Lula chegou a esse ponto. Chegamos nós todos a esse ponto, Fabiola. Bom, por que isso é extremamente relevante? Mais uma vez, o Lira é um dos mais das altas vozes dentro do centro na Câmara dos Deputados, tá? Ele acabou de sair, ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Para conseguir chegar lá não é fácil. E conseguiu colocar o seu sucessor, que é o Hugo Mota. E uma das primeiras falas que ele tem, a partir quando está entregando o cargo, é basicamente que todo mundo está afastando do Lula, que ele considera já o Bolsonaro o concorrente nas eleições contra o Lula, ou seja... Você presta atenção, na cabeça dele, Bolsonaro vai ser candidato e vai concorrer contra o Lula. Tá entendendo? Eu preciso desenhar? Foi ele que colocou o Hugo Mota lá, gente. O centro está chegando a um consenso que vai ter que ter Bolsonaro contra Lula em 2026. O Lira já considera isso uma realidade. Já fala como se essa fosse a realidade. Por isso deixou o Josias revoltado. Como assim? Está ressuscitando defunto político? Defunto político era Lula, quando estava condenado e preso. Só que o STF foi lá e retirou ele. Bolsonaro não tem nenhum crime contra ele. E ele vai sim ser o nosso candidato em 2026. É por isso que eles estão surtando. Vocês estão entendendo, gente? É por isso. Agora, o Hugo Mota, como presidente da Câmara dos Deputados, ele não vai falar o que ele pensa do Lula. Ele vai tentar, fazer acenos e gestos para os dois lados. Mas quem colocou ele lá já está na cabeça que Bolsonaro será o candidato. Isso pesa, gente. É isso que eu estou falando. Ciro Nogueira, do PP, também já fala. Kassab já não aguenta mais o Lula, não aguenta o Haddad, já pulou fora. E o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos, disse que vai unir Eu sei que é ridículo ele falar em unir a direita, né? Mas a mensagem é o quê? Ficar contra o Lula em 2026. Então nós já temos aí a construção do PP, Republicanos, PL e o PSD não apoiando o Lula à presidência. Isso porque o cara está no poder, porque todo o centro já percebeu que esse governo está morto, só falta enterrar. Pois é, Brasil, depois que a pessoa tem o poder é que você sabe quem ela realmente é, e quando tira o poder também dá para saber que tipo de pessoa ela é. Mas calma, agora nós temos uma outra matéria para mostrar, porque a esposa do Arthur Lira, isso mesmo, esse aí que foi o presidente da Câmara dos Deputados, a esposa dele fez uma denúncia gravíssima de crimes que ele cometeu contra ela, e isso estava guardado a 7 chaves, mas veio à tona. Olha só que absurdo, a ex-esposa do Arthur Lira, o que ela vai trazer aqui e tá vazado aí na internet aí. Olha só, pessoal, que absurdo. Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Veja agora a fala aí da ex-mulher de Arthur Lira, para você ver mais ou menos aí que tipo de político que nós temos em Brasília. Oi, gente. Eu venho aqui usando minhas redes sociais para abrir uma questão que de muito tempo que eu venho sofrendo. E todo mundo já sabe do que é, de quem se trata e do que se trata. É sobre o vigarista do Arthur Lira, que vive espalhando inverdades ao meu respeito até hoje. Só que agora eu resolvi falar, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais ser tolhida de várias coisas, de várias situações na minha vida. Eu não vou mais ficar refém dessa situação. Então, eu chamo você, eleitor, você já parou para pensar em quem vocês estão votando? Porque se vocês tiverem a noção de quem é esse crápula, vocês não votariam nele, não. Vocês não têm noção, porque uma pessoa que diz que pagou R$500 mil a ex-mulher, ele disse que pagou, mas
né? E não prova, porque não foi declarado no TSE, não foi declarado imposto de renda. E cadê esse dinheiro? Então, assim, são várias coisas que a partir de hoje eu vou começar a abrir para vocês terem noção, porque eu cansei de ficar calada, de ser injustiçada, de ser tido como usurpadora, vigarista profissional, como ele me chamou já. Vigarista é ele, eu não sou não. Esse vídeo vai ser bem direto e enfático. Sabe por que o Arthur está silenciando toda a grande mídia? Porque ele não tem como justificar a relação com o meu ex-advogado, que ele emprega a esposa dele até hoje no seu gabinete. Porque ele não consegue explicar que fez o suposto acordo comigo, dando um imóvel que nunca lhe pertenceu. Porque o patrimônio dele, na época da separação, era mais de 11 milhões de reais. Isso em 2007. Fala sério, Arthur. Responda à imprensa, porque logo logo você terá que responder à Receita Federal e os coniventes às suas respectivas jurisdições. Eu clamo às autoridades brasileiras, inclusive ao presidente da República, aos órgãos de direitos humanos internacionais que me ajudem nisso. Eu não aguento mais. Eu não tenho vida fiscal, eu não tenho vida bancária, eu não posso arrumar emprego, eu não posso fazer absolutamente nada, gente. Eu fui usada de laranja. E até hoje o Arthur Lira nunca resolveu absolutamente nada. Isso consta nesse acordo, que a juíza simplesmente jogou dentro do processo e esquece. O Arthur me deve uma multa pelo descumprimento de cláusula que hoje chega a mais de 800 mil reais. Hoje eu não tenho apartamento, hoje eu não tenho usufruto, hoje eu não tenho dinheiro, hoje eu não tenho multa, hoje eu não tenho nada. Nada. O pior, hoje eu vivo de estado em estado com medo de ser morta. E de repente recebo uma mensagem pedindo para eu ir para o bairro da Levada para ir buscar meus móveis. Para quê? Para ser morta? Secretário de Segurança, governador, me ajudem, PGR. Precisam ir nesse endereço, precisam ver se tem alguma coisa, precisa ver se tem alguma coisa plantada nesse endereço para tentar me prejudicar ou para fazer alguma coisa contra mim. Isso é muito grave o que o Arthur vem fazendo comigo. Isso é crime, isso é violência contra a mulher. Repare, o Lira foi eleito pelo Bolsonaro. O Lira é a representação daquilo que a gente convencionou chamar de centrão, porque a gente gosta de chamar de coisa grave, mas é uma coalizão de picaretas. Tem gente boa, tem gente mais conservadora, e eu tenho profundo respeito pela diversidade do parlamento e até pelo Lira, que é muito hábil, que é muito, enfim. Mas a questão básica é o seguinte, que a pedagogia da chantagem, do toma lá da cá, da roubalheira, virou a linguagem, e o Lula chega, ao invés de enfrentar isso, concilia, mas nem tenta. A turma do PT se zanga, mas a minha questão é assim, nem tentaram. O Lira não foi eleito pelo Bolsonaro e ficou não. Quando o Lula tomou posse, o Lira foi eleito com o acordo e o voto do PT. E apoio do Lula. E qual era a linguagem? A linguagem é essa daí. É o toma lá da cá. E aí não tem limite. O Lula fez espalhar na mídia amestrada do Brasil que vetou 5,3 bilhões de reais de emenda de comissão. E que a razão do Lira estar aborrecido é porque ele vetou isso. É mentira, ou a pior das mentiras, escrevi na newsletter, a meia verdade. O Lula sancionou 53 bilhões e 400 milhões de reais de emendas. Isso é simplesmente recorde histórico. O Bolsonaro no último ano tinha aplicado 35 bilhões. 35 bilhões e nós esculhambamos isso. O Supremo Tribunal Federal, que fez vista cega para essa esculhambação, quando o Lula toma posse, nessas coisas de olhar a lei conforme a conveniência política, isso está me incomodando profundamente, o Supremo acabou com as emendas do relator, o Lula restaurou com outro nome. Percebe, irmão? Então ele veta 5,6, faz essa onda, e sancionou 53,4 bilhões de reais de emenda. Sabe qual é a consequência disso? Não é essa coisa da roubalheira e da dispersão, que em si já são muito graves. A dispersão de recursos, sabe qual é a consequência disso? É que ninguém mais se elege deputado federal no Brasil se não for atualmente deputado. Não tem mais chance de um jovem entrar, porque, no mínimo, a cooptação de prefeitos e tal, com negócio de emenda sem limite, sem controle, sem nada, porque acaba roubar 20%, 15%, 30%, no mínimo é o começo. Mas a montanha de dinheiro, sabe quanto é que cada deputado manejou
Durante o primeiro ano do governo Lula, cada deputado, 54 milhões de reais por deputado. Tira as exceções e vamos botar que ele tenha roubado 10%. Dá 5 milhões e 400 milhões de reais por ano. Só que agora aumentou muito a coisa. Então, repare, é uma distorção, é uma depravação orgânica. E a elite dizendo que é assim mesmo. Eu estou em pânico, ou não estou em pânico, eu virei agora só um crítico, não é? Mas você quiser chegar lá para mudar isso, depois do que o Lula está fazendo, vai ficar difícil. Mas tem como mudar. Como? É uma obviedade. A democracia brasileira é uma democracia do século XIX. Ninguém mais no mundo pratica a democracia do século XIX, quando as distâncias eram muito grandes, não existia internet, não existia televisão, não existia comunicação. E aí você então inventou esse sistema de democracia representativa. Você vota num deputado, o deputado pega um navio, vai para o Rio de Janeiro, passa 8 dias na travessia, aí manda um cabograma para o cabo eleitoral dele para receber pelo correio depois de 3 dias, 4 dias e tal, e aí vai se fazer na estrutura representativa. Irmão, isso tudo é lixo modernamente. O mundo inteiro avançou para elementos de democracia direta quando se trata de decisões estratégicas da sociedade. Isso não é assim na China, não, isso é assim nos Estados Unidos. Eu me lembro, garoto, assim, eu fui convidado pelo Departamento de Estado americano, essas coisas de propaganda deles, e eu pedi para assistir. Eu assisti um plebiscito em São Francisco, na Califórnia, em que a proposta era de aumentar o imposto. Eu digo, vai tomar uma surra. E deu 70% sim, para aumentar o imposto, porque lá esse imposto era vinculado ao financiamento da educação. E isso é o que nós temos que fazer, está previsto na Constituição brasileira. E o que faz o Lula e o PT e os líderes da dita esquerda e do pensamento progressista brasileiro? Abandonam o povo no dia seguinte da eleição e passam a jogar o jogo dos barões da gestão da economia, o jogo do orçamento com os picaretas do Congresso e o jogo identitário com essa converseira mole aí, só papo furado, e assuntos graves, mas que são de terceira geração na agenda identitária. Isso é o que está acontecendo com o Brasil. E o Lula vai passear por aí. Vai dar merda. Eu estou avisando que vai dar merda. Já está dando. Pois é, pessoal. A política é desse jeito mesmo, né? Quanto mais você mexe, mais fede, né? Então, quando você dá o poder para o ser humano, aí você consegue ver se ele é de boa índole ou não. E também quando você tira o poder, que foi no caso do Arthur Lira. Aí você começa a revelar quem é realmente a pessoa e o seu caráter, né? Agora, essas declarações, essas acusações aí da esposa, ex-mulher, né, de Arthur Lira, é realmente para se pensar, né? Que tipo de pessoa nós estamos falando? Porque ele vai tentar agora um outro cargo, né? Vai tentar, de repente, aí um ministério no governo de Lula, vai tentar, de repente, se eleger no próximo ano para senador, para governador de algum estado. É isso que eles tentam, pessoal. E o povo brasileiro tem a memória curta e vai votar nesse tipo de pessoa, né? Alguém que deu as costas para o povo brasileiro, que sentou em cima dos pedidos de impeachment ali dos ministros do STF e também do presidente Lula, que sentou em cima do pedido ali de anistia aos presos políticos do 8 de janeiro, né? Que não fez nada que realmente fosse relevante para o povo brasileiro, Arthur Lira. E aí ele vai conseguir uma boquinha e um cargo. Pessoal, vamos parar para pensar. A Dilma, vocês lembram da Dilma, que foi impeachmentada, que acabou de afundar o Brasil, ela conseguiu ser pior do que o Lula, só para vocês terem uma ideia, né? Ela hoje recebe um salário de mais de 200 mil reais, com todos os benefícios e regalias, só para participar ali do BRICS e representar o Brasil ali no BRICS, né? Esse bloco econômico ali de comércio internacional, que envolve China, Brasil, Índia e outros países. Só para isso, pessoal, só para representar ali o país, ali, o Brasil, ela recebe mais de 200 mil reais de benefícios e de regalias, fora o seu salário de presidenta, né? Presidenta do Brasil. Aí você para pensar, se ela foi impeachmentada e ganhou esse presentinho de 200 mil nas costas, o que o Lira, por exemplo, vai ganhar? Porque há de se pensar, o Lira, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, eles trabalharam para o governo. Durante todo esse tempo que eles ficaram ali como presidente da Câmara e presidente do Senado, eles trabalharam para os ministros do STF e trabalharam para o Lula. Fizeram um excelente serviço para eles. Não fizeram para a população, mas fizeram para o governo e para o STF. E agora eles vão receber o seu prêmio. Chegou a hora de receber o prêmio. É um absurdo esse país é uma vergonha. Esse país, se fosse um país de pessoas sérias, nós não teríamos
tantos políticos aí com rabo preso, né, com processos na justiça. Muitos falam, pessoal, muitos falam que o Rodrigo Pacheco não colocou para votação ali pedidos de impeachment de ministros do STF em Brasília, justamente porque ele tinha um escritório de advocacia quando era, né, advogado ainda em Minas Gerais, e muitos dos seus clientes, muitos processos ainda estão atrelados, estão ali embarrados ali no Supremo Tribunal, no Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça, Tribunal da Justiça. E aí, pessoal, é uma troca de favores, é uma sujeirada. Se balançar, pessoal, é igual uma árvore que tem um tanto de fruto podre. Se balançar, cai tudo. Cai tudo. E o Arthur Lira já começou a se revelar aí, ó. Já começou a se revelar quem ele realmente é. Daqui a pouco nós vamos ver sobre o Pacheco. Pacheco absurdo, pessoal. Agora tá querendo ser governador de Minas Gerais. Vai um recado aí para você que é de Minas, pessoal, como eu também. Olha só, não vote em Pacheco, pessoal. Vote em qualquer pessoa, menos no Pacheco. Porque é brincadeira. O cara ficou sentado ali na cadeira da presidência do Senado, né? Não fez nada de relevante para a população brasileira e agora ainda quer ganhar ainda um prêmio ainda, né, da esquerdalhada. Não vote, pessoal. Coloca aqui nos comentários se você é de Minas Gerais, se tivesse uma eleição hoje, quem que você gostaria que tivesse ali para governador? Porque ano que vem já tem eleição para governador. Seria o Nicolas Ferreira, senador Cleitinho ou o Rodrigo Pacheco? Vamos ver, vamos fazer uma enquete aqui. Coloca aqui nos comentários. Porque é um absurdo, pessoal. Aqui no Brasil é assim, o ladrão, ele é beneficiado e ele é presenteado. E o honesto, aquele que faz tudo direitinho. Olha só, pessoal, aquele pessoal da Odebrecht, aquele pessoal da JBS que roubou milhões, se não bilhões, né? Se não bilhões. Foi beneficiado. Muitos receberam dinheiro de volta. Muitos que fizeram delação, devolveram dinheiro para o governo, né, para a justiça. Como eles acabaram com a Lava Jato, né, e extinguiram a Lava Jato, depois eles tiveram dinheiro devolvido, parte do dinheiro. Olha que absurdo, estão soltos por aí. Você vê aqueles governadores ali, aqueles deputados, aqueles que foram até mesmo do Partido dos Trabalhadores, né? A gente tem vários ali que participaram da base do governo de Lula no passado, né? Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, o Pezão, né? Governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, tantos outros que roubaram. E aí agora querem voltar de novo à cena do crime. Como diz, né, ali o vice-presidente Geraldo Alckmin, Lula quer voltar à cena do crime. Esses políticos, eles só saem do seu cargo, dão uma voltinha por aí, tiram férias, né? Com dinheiro público, é claro que eles ganharam. Depois eles voltam de novo para a cena do crime. Porque o povo brasileiro tem memória curta, mas nós estamos aqui para te lembrar. Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, todos esses aí, ó, condenados a vários anos de prisão aí, né? A justiça refrescou, eles estão por aí, e aí você vai votar nele? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Tá na hora de colocar a mão na consciência. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se inscreva nesse canal aqui, pessoal. Se você assistiu esse conteúdo, se você gosta aqui desse tipo de matéria, se inscreva aqui no canal para ver outros vídeos como esse. Nós vamos continuar por aqui denunciando e falando a verdade, tá bom? Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo, pessoal. Pega o link desse vídeo, manda lá no grupo da família, no grupo do WhatsApp. É só você clicar aqui em compartilhar e aí você já é redirecionado e já espalha para todo mundo, para que todos possam saber a pouca vergonha. Olha aí, presidente da Câmara dos Deputados agora começa a estourar esse tanto de coisa aí. É brincadeira. Vamos ficando por aqui.